Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do fundo SARI 11 ao Santander Renda de Aluguéis, Fundo de Investimento Imobiliário, relatório de junho de 2022. Então, fundo híbrido de tijolo, a gente vai ver aqui qual foi a performance dele neste mês de junho, né? Que teve uma distribuição aí muito excelente, né, com relação ao seu valor de mercado, em torno de 1%. Então, 1% foi a distribuição aí nesse mês de junho do Sarione. A gente vai ver o resultado, o que aconteceu, qual foram aí os acontecimentos. Então, fique conosco. E se você gosta desse tipo de assunto, FIIs e Fiagros, não perca tempo, se inscreve aí no canal, é de graça. Deixa também seu like para ajudar a gente a disseminar essas informações pelo YouTube e também use os comentários para colocar suas sugestões de vídeo, tá? Esse relatório gerencial vai estar disponível para você na descrição desse vídeo e também o nosso link no nosso grupo do Telegram. Se inscreva lá, compartilhe conhecimento com outras pessoas, né? Outros que investem também em fundos de investimento imobiliário e fiagros, que é o que a gente fala aqui no canal, tá bom? Vamos lá então, SARI 11, relatório de junho de 2022. Algumas características, né? Fundo que é gerido pela Santander Asset Management, administrado pela Santander Casséis. Ele fala aqui sobre o objetivo do fundo: investir preferencialmente em imóveis comerciais no estado de São Paulo e Rio de Janeiro, distribuir mensalmente rendimentos dos aluguéis, né, desses empreendimentos, desses imóveis aos cotistas. Rentabilidade, falando aqui sobre os valores de mercado. Fechamento do dia 30 de junho foi de 67,41. Nem eu vi esse preço de fechamento, senão teria aumentado minha posição, que eu sou cotista do SARI 11. E o rendimento foi de 70 centavos, que foi pagos aí no dia, né? O melhor dia do mês, que a maioria dos fundos imobiliários pagam, que é o 10º dia útil, né? Foi o dia 14 de julho, esse dia mágico de julho. Dados patrimoniais, então aqui, né, o fundo tem aí mais de 908 milhões de patrimônio líquido, são mais de 9 milhões e 200 mil cotas emitidas. Vamos ver aqui mais para baixo. São aí mais de 23 mil cotistas, eu sou um deles, então se você também é e quer acompanhar o Sari 11 conosco aqui, se inscreve no canal que todos os meses a gente fala aqui dele, tá? Valor patrimonial da cota 98,39 no mercado, a 67,41. Então, muito descontado aí no mercado, né? Em torno de 30% descontado, né? E a taxa aí, 1,25 taxa de administração, como é Santander gestor e administrador, né? Tá tudo embutido aqui dentro e não tem taxa de performance. Ele fala que sobre a distribuição, então, foi de 70 centavos por cota, dividend yield aí, ó, anualizado 12,5% com base no valor de fechamento 67,41, tá? Então, o acréscimo nessa distribuição e entre comparativos com os meses anteriores, né, tem aqui relação direta com o aumento dos rendimentos dos fundos de CRI da carteira, tá? Então, os fundos de CRI da carteira contribuindo para o crescimento aí dessa distribuição, né? Já que essa distribuição que o fundo fez esse mês de julho refere-se ao resultado de caixa de junho, tá? Então foram os resultados dos fundos de CRI de maio. E os fundos de CRI no mês de maio que pagaram em junho se referiram às atualizações monetárias dos seus CRIs, normalmente é D-1 e D-2. Então pegou o IPCA de março, que foi quase 1,70, e pegou o IPCA de abril, que foi quase 1,10, tá? Então, por isso, aquele rendimento que a gente recebeu no mês passado é o que o fundo está pagando agora, tá bom? Por quê? Porque é o resultado de caixa do mês de junho, tá bom? Então, mês que vem, por exemplo, eles vão pegar o que foi distribuído aí para quem tem cotas diretas desses CRIs, desses fundos de CRI, pagos agora em 14 de julho. Então esses CRIs que o fundo tem na carteira, ele está recebendo agora 14 de julho e vai distribuir, no caso para quem é cotista do SARI 11, em agosto. Tá ok? Eu espero que vocês tenham entendido. Bom, o resultado acumulado do fundo, né, aquilo que não foi distribuído ainda, está em 60 centavos por cota. Eles falam que não devem distribuir até que eles tenham um cenário mais claro, né, em relação ao nosso cenário macroeconômico. E a expectativa para o segundo semestre de 2022 vai ficar entre 62 e 65 centavos. Mesmo assim,
É uma excelente distribuição com base no valor de mercado, tá? Que está em R$ 69,50 atualmente. Encerrou a primeira quinzena de julho a esse preço, né? De R$ 69,50. Mesmo assim, é uma excelente distribuição em torno de 0,90, 0,95% de yield para um fundo de tijolo, né? Então, interessante essa distribuição do SARI 11. Ele fala aqui que quanto ao portfólio dos imóveis, né, as locações vigentes no WT Morumbi já estão superiores à renda mínima garantida, tá? Então, não haverá renda mínima garantida, pelo que eu entendi nessa frase aqui, né, mesmo com a vacância que tem lá no fundo, porque os contratos que estão em locação já superam essa renda mínima garantida, então não vai haver complemento, né? Então, é esse que eu entendi nessa frase aqui. Bom, ele fala aqui sobre os imóveis logísticos, né, tem observado o mercado, né? Então, no médio prazo aí eles têm possibilidade de adquirir imóveis num baixo custo de reposição, entre um cap rate de 9 a 12%, cap rate que é estimativa de rentabilidade, né, do imóvel, entre 9 e 12%, tá? Então, nesse momento está complicado os fundos, né? Os fundos para adquirirem aí, provavelmente, para adquirirem novos imóveis, né? Tá difícil fazer por emissão, a gente vê aí várias emissões aí fracassadas, né? E muito abaixo do valor patrimonial, que prejudica o cotista atual, né? O cotista do fundo. E também as alavancagens estão altas, né? Porque o CDI está alto, né? A taxa DI está alta, o IPCA está alto, e o IGPM está alto, está complicado, o custo do valor do dinheiro nesse período está muito complicado em relação, né, às várias aquisições que os fundos fizeram em 2020 e 2021 por conta do cenário de inflação baixa, né? E taxa básica de juros também baixa. Em relação à quantidade de cotistas, segue aumentando aí, né? Exponencialmente a quantidade de cotistas do fundo, em torno de 10%, superior a 10% ao mês. Ó. Nesse mês, quase 12% em relação a maio, a quantidade de cotistas aumentando. Segue aí o pessoal aproveitando o preço do SARI 11. Eu sou um desses cotistas, tá? Eu adoro o SARI 11 aí, gosto muito do fundo, sigo comprando, aproveitando esse preço. Participação aqui em relação à carteira dos ativos, né, do fundo com data base no dia 30 de junho. Participação de cada ativo em relação à receita, 48%. O WT Morumbi tem essa participação, 37% são dos CRIs, os fundos de CRI que o fundo tem na carteira, e participação menores aqui no Work Bela Sintra, Santo André, né, e os dois galpões, né, Santo André e Barueri. Participação de cada imóvel, então o WT Morumbi deve ser em relação à área bruta locável, né, aqui está botando em relação à receita recebida, né, ficou meio confuso em relação a esse aqui também, porque aqui a participação do Santo André é 5,1%, aqui já sobe para 39,5%, né, então como é um imóvel de logística, né, eu acho que é em relação à área bruta locável, não tenho certeza, mas 39%, 36% aqui o WT Morumbi, 19% o Barueri e o Work Bela Sintra, 4,8%. Em relação ao setor de cada inquilino, ramos de atividade, serviços 45%, 40% bem de consumo e tecnologia 13,5%. Aqui são os principais locatários do fundo, né? Então, os inquilinos do fundo, a Brookfield Group, Unilever, WeWork, Pirelli, Epson, né? Sinqia, Arezzo. Então, grandes empresas aí, grandes players de mercado e outros mais 7 que representam 6,1% da receita recebida. Bom, carteira imobiliária. A gente tem aqui o histórico de vacância, né, em relação à área bruta locável. Então, hoje o fundo está com 93,8% de ocupação, que dá aí 6,2% de vacância, né? E a ocupação financeira está 100%, né? Porque a renda mínima garantida lá do fundo está os contratos desse fundo imóvel que teve a vacância, que foi o WT Morumbi, os contratos superam a renda mínima garantida, então acaba não tendo ali a questão da ocupação financeira, né? Da vacância financeira. E o indexador principal é IGPM, né? Principais dos contratos também lá do WT Morumbi são indexados pelo IGPM. Vencimento dos contratos, 58% vence em 2027, 6,3% em 2028, o restante vencendo até 2025, tá? Revisionais acontece a maioria aqui, metade praticamente em 2023. E dentro da carteira do fundo, a gente tem lá a especificação, né, de quanto o fundo tem em imóveis, é quase 1 bilhão em imóveis,
180 milhões em FIIs, 136 milhões em renda fixa, né? O fundo, na última emissão que o fundo fez, né? Ele inclusive fez essas aplicações aqui, né? Para gerar uma receita, né, um pouco mais superior do que os contratos de aluguel. Acabou se tornando um fundo mais híbrido ainda, né? Por conta dos fundos de CRI que ele tem na carteira, né? A renda fixa também tem um valor bem alto, então tem uma receita financeira bem considerável, com o intuito de anular um pouquinho, né? Em relação às obrigações que o fundo tem com o CRI do WT Morumbi, né? Porque a inflação foi subindo e ele é com base no IPCA. E aí, então, o fundo teve que fazer, né, tipo um hedge, né, para trocar e tentar anular um pouquinho, frear essas atualizações de juros e correção monetária que tem nos pagamentos dos CRIs, né, despesas financeiras. Obrigações a pagar e tem aqui 76 milhões, provavelmente alguma aquisição de aqueles imóveis logísticos, né, e 318 milhões é o CRI do WT Morumbi. E com isso, o patrimônio líquido do fundo fica em 908 milhões de reais. Rendimentos, então, o fundo tem mantido, né, desde que ele fez essa alavancagem, adquiriu o WT Morumbi, subiu consideravelmente a receita. Para mim foi um ótimo negócio, né, por conta do plus que teve dentro da receita do fundo. O fundo distribuiu em torno de 35 centavos, depois que ele fez essa aquisição, praticamente dobrou a distribuição do fundo, né? E agora distribuiu 70 centavos aqui no mês de junho, impulsionado pelos fundos de CRI da carteira, né? Dos resultados lá, principalmente das inflações de IPCA de março e abril. E atualmente o fundo tem 5,5 milhões de rendimentos não distribuídos em caixa. Em relação à negociação no mercado, o fundo negociou quase 24 milhões de reais no mercado secundário, em torno de 1,2 milhões de reais por dia, em linha com o que ele já tem feito, né, nos últimos meses, aí, inclusive, né? Informações contábeis, então as DREs aqui, né? Resumida no caso. Receita do fundo em junho foi de 9,3 milhões, como a gente já falou, impulsionado pelas receitas aqui dos FIIs, né, que aumentou consideravelmente aqui no mês em relação ao mês anterior, em torno de meio milhão de reais. E os outros estavam aqui em linha, né, muito próximos aqui também, proporcionalmente. Despesas do fundo, 2,7 milhões. A principal despesa do fundo é exatamente os juros dos CRIs, né, que o fundo aí, numa estratégia de tentar frear isso aqui, né, investe em renda fixa em fundos de investimento imobiliário de CRI para tentar frear, inclusive, essas despesas com juros que ele tem atualmente, né? E os resultados têm aparecido, né? Tem aparecido 6,5 milhões de reais, o fundo distribuiu 6,4 aproximadamente, o fundo sempre fazendo aqui mês a mês esse acúmulo de recursos, né? Inclusive pela justificativa dada lá em cima, né? Até que o cenário macroeconômico aí se estabilize, né? E esse é o portfólio do fundo, né? Então tem aqui o WT Morumbi, né? O fundo que maior participação nos ativos do fundo, né? 768 milhões de reais custa esse imóvel, né? Dos quase 1 bilhão que o fundo tem de imóvel, 768 no WT Morumbi, que ele tem 75% de participação. Atualmente está com uma vacância de 17,1%. O Orco Bela Cinta, um imóvel de 84 milhões de reais, tem 0% de vacância, também bem localizado lá na cidade de São Paulo. Aqui são as fotos, né? Aqui são os imóveis de logística, um Barueri e outro em Santo André. Então, imóveis de 78 milhões e 55 milhões respectivamente. O fundo tem 100% de participação, não tem vacância. E os fundos de CRI que o fundo tem na carteira, o BTCR, o CPTS, o KNHI, a YKNP, KNSC, MCCI, HGCR e o IRDM11 e o VGIP11 também tem na carteira aí, são esses fundos que estão gerando bons resultados aí financeiros para o fundo, tá bom? Então é isso, relatório gerencial do fundo SARI 11, para mim é um excelente fundo, né? Dentro aqui das suas limitações, claro, mas é um fundo que tem feito aí o papel de casa, né? Tem feito boas estratégias aí para poder valorizar, inclusive, as distribuições, né? E a alavancagem está em linha, está alinhadinha ainda, né? A gente tem aí um bom imóvel, um imóvel top, um dos melhores imóveis aí da cidade de São Paulo, inclusive é o WT Morumbi, né?
o que contribui bastante aí para o resultado, para a receita do fundo, tá bom? Eu sigo comprando o fundo, né? Porque tá com um preço aí muito bom, 30% abaixo do valor patrimonial, tá pagando quase 1% de yield, né? É bom observar isso, e tem aí procurado diversificar né, os segmentos aí dos seus imóveis, né? Já tem 2 imóveis de logística, 2 imóveis de lajes corporativas e tem bons CRIs, bons fundos de CRI na carteira, fundos aí que tem proventos estabilizados, inclusive também. Tá ok? Então, não é nenhuma indicação de compra nem de venda, estou falando como cotista realmente do fundo, tá? Mas não vai por mim, se você não acreditar, não vai por mim, mas eu acredito no fundo e sigo comprando, tá bom? E é isso aí então. Relatório gerencial do fundo SARI 11. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e também use os comentários para colocar suas sugestões de vídeo, tá bom? E esse relatório também vai estar na descrição do vídeo para você baixar, fazer uma leitura mais detalhada, e também o nosso link do canal do nosso grupo do Telegram também está na descrição do vídeo para você encurtar a distância lá, conversar com a gente também lá no grupo do Telegram, tá bom? Também não deixe de ir lá na nossa área de membros, tá? Vê lá se te interessa lá os benefícios, tem até lá a assessoria contábil, veja lá os benefícios e um valor muito pequenininho lá, ajuda a gente aqui no canal também, e também o objetivo também é te ajudar, tá ok? Fique com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau.